sem conhecer a própria história do seu estado, sem conhecer os autores que falam da história do seu estado. Então, eu lanço como proposta essa questão de estar adiantando a disciplina de História de Alagoas para o início do terceiro ano, porque é uma coisa que não se encaixa, assim, eu acho que fica meio que vaga a gente só trabalhar com ela no final do ano, já que a gente vai estar tratando do nosso estado, acho que é a história do nosso estado. Então, acho que isso facilita até a questão de várias coisas, como pesquisa, extensão, e eu acho que trabalhando isso, a gente pode gerar frutos muito maiores. A gente já tem um órgão que foi criado para isso e não está resolvendo. Então, se a gente fizer essa organização de discentes, e aí isso parte de discentes daqui da universidade. Estou dizendo discente, na verdade é docente. Desculpa. Parte dos professores mesmo essa organização. Os professores têm que ter reunião de professores para discutir, tem que participar da reunião do colegiado, tem que participar da reunião da oferta acadêmica para a gente poder organizar o curso. Eu acho que esses são os pontos. A gente criar um grupo de trabalho para discutir projeto pedagógico e não só a grade curricular, como muitas propostas estão indo na linha da grade curricular, e a gente tem que ter problemas que a gente não pode mudar a grade curricular agora. A grade curricular só pode ser mudada após a primeira turma que efetivou um novo projeto para a grade curricular, o projeto pedagógico ter sido ter concluído. Então não tem como a gente mesmo mudar mesmo a história de Alagoas agora, a não ser daqui a 2 anos, quando a turma que eu faço parte, que é a primeira turma do semestral, concluir. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Outra coisa, estou na licenciatura, estou formando um professor de história, então é óbvio, é quase natural que esse estágio seja na escola. O trabalho do pesquisador, do historiador, do pesquisador, não se resume somente ao trabalho no arquivo. O arquivo, inclusive, pode ser entendido no sentido tão amplo. Muitas vezes você encontra um arquivo, por exemplo, na internet. Você tem acesso à documentação do mundo inteiro. Eu encontrei um cara no Rio Grande do Sul trabalhando com documentos originais, um cara da graduação, trabalhando com documentação original, documentação inédita, no fascismo na Espanha. Ele é descendente de espanhol, tal, se interessa por isso. Então, a emenda da disciplina, por outro lado, aponta, por exemplo, da análise, pesquisa e documentação a partir dos procedimentos científicos, alguma coisa assim. Eu poderia, acho, fazer esse estágio supervisionado com os alunos sem ser, evidentemente, nenhuma instituição arquivística no sentido tradicional. Está entendendo? Então, essa é uma questão muito grande que eu acho que ainda vai rolar muita água para a gente discutir internamente. E o curso, os professores do curso têm que se responsabilizar em um nível mais orgânico do que o que vem se responsabilizando, para não ficar nas costas de 2 ou 3 uma tarefa que é extremamente ingrata e deve ser compartilhada por todos. Certo? Acho isso. Bom, e com relação, por exemplo, a um possível direcionamento que a gente já vai sinalizando aqui, a partir da discussão do Fernando, da própria exposição do Robertinho, da Ana Cláudia, eu particularmente vejo com muito problema a gente continuar com bacharelado, ou com bacharelado de um lado e licenciatura de outro, ou com uma única entrada, mas dando para as duas habilitações, como a gente já viu em alguns momentos aí, em algumas outras universidades, principalmente pelo seguinte: se você é licenciado em História, você pode trabalhar como pesquisador nessas instituições que supostamente seriam as que iriam aplicar o bacharelado. Não há nenhum impedimento se você tem condições, se você tem capacidade de exercer isso. Então, é uma opinião pessoal minha, eu preciso amadurecer junto com os colegas, com o trabalho público, mas eu uma opinião inicialmente sobre isso. Com relação a tem outra questão que é a seguinte, que diz respeito a uma primeira parte. Qualquer trabalho que eu pudesse fazer, que eu ansiava muito fazer, no
pedagógica. Né? O Ferreira falou isso, e eu me lembro que ele falou isso na época, né, que foram criados os colegiados, vendo essa nova configuração, que deixou de existir o chefe de departamento, em larga medida desonerava um pouco o coordenador desse tipo de função burocrática. E hoje, o coordenador, na prática, ele tem que cumprir as funções de coordenador e mais as antigas funções do chefe de departamento. Então, fica impossível para nós, né, trabalhar de uma forma mais aprofundada, né, com essas questões pedagógicas. Então, a minha proposta seria de nós tentarmos aqui, como eu já vejo acontecer em outros cursos, claro, no colegial não é suficiente, de fato uma divisão de tarefas. Né? Pelo menos nesse sentido, talvez entre coordenador e vice-coordenador, que um se ocupasse da coordenação administrativa e o outro se ocupasse da coordenação pedagógica. Acho que grande parte das universidades, né? As universidades tiveram que trabalhar com uma diretriz curricular que afirmava a existência desse profissional que a gente chama de historiador, que dizia que ele tinha que ter uma formação integral, mas ao mesmo tempo fragmentou essa formação em duas modalidades, né? O bacharel e o licenciado. Então a gente tem uma contradição dentro dos textos que fundamentam os projetos pedagógicos. A gente está falando de um historiador, mas o historiador é apenas um pesquisador do bacharelado e o historiador é apenas um professor na licenciatura. Eu acho que esse é um problema que a gente tem que resolver. Tá? E aí a gente pode até apelar um pouquinho para uma história um posicionamento melhor na sociedade de visualizar o tempo, né? Ou seja, o tempo no sentido do conteúdo do tempo, dos embates teórico-políticos que estão subjacentes ali e que precisam ser desvendados. Então, eu acho que o curso de História, para mim, tem essa possibilidade, essa potência, né? Mas, se ao mesmo tempo tem essa potência, o que a gente vê nos cursos de História, e na maioria dos cursos de História no Brasil, é que os cursos de História vêm perdendo fôlego, né? E vem perdendo fôlego, na minha maneira de ver, em função dos projetos de sociedade que imperaram no regime militar e também depois do regime militar. Né? Eu queria fazer duas reflexões a partir desse ponto de vista que eu tenho. Eu participei